Eu sinceramente não acredito que eu tô fazendo isso daqui não, viu? Sinceramente. Mas como vocês pediram e vocês são meu ponto fraco, e eu acabei gostando desse negócio aqui. Então tá aqui a parte 2 e 3, né? Então adianta o teu like aí e obrigado aos membros. E o anime começa no ano de 2020. Uma garota tava correndo atrasada por seu primeiro dia de aula, eu acho. Enquanto corria, acabou trombando com um CLT, mas isso não é mais estranho aqui. Pois havia um cachorro andando de duas patas e ainda por cima vestindo roupas humanas. Eles são chamados de povo fera. A cena corta e é dito que a partir daquele ano o Colégio Tsunora vai começar a receber alunos especiais. Basicamente participantes de um dos programas especiais para o povo fera. Inclusive os homens cachorros são uma espécie rara que nasceram devido a um experimento muito tempo atrás. Que experimento foi esse só Deus sabe, e o maluco que fez isso aí deve estar queimando no inferno. Aliás, todos eles estão sendo vigiados em um único lugar, na província de Saitama, com aproximadamente 3.000 habitantes. Tirando o muro que cerca a cidade, eles vivem semelhante aos humanos, igualzinho, são comuns. Tem até alguns que visitam o lado humano. Por esse motivo, os status especiais foi dado pra eles, pra assim aprenderem sobre a sociedade humana. Uma garota fala que ouviu falar que eles eram bastante violentos, mas o professor responde que ela pode ficar tranquila quanto a isso. Afinal, os únicos que foram aprovados para participar foram amplamente examinados pelo governo. Dito isso, nossa garota finalmente chegou no colégio, mas os portões já estavam fechados. Ela decidiu dar a volta e notou que havia alguém parado no mesmo lugar, com o mesmo uniforme da escola. Ela pergunta se ele também havia se atrasado e ele responde que sim. Como é novata, acabou se perdendo e acabou vendo o portão fechar na sua cara. Uai, ela jogou a mochila pro outro lado e começou a subir o muro. Ele perguntou o que ela tava fazendo, isso daí não vai dar ruim não? Mas ela fala que tá tudo bem, afinal são estudantes daquele lugar. Ela deu a mão e notou que o cara aqui não é um cara não, é um cachorro de pelo e olhos azuis. Por um segundo ela ficou surpresa, nem notou que ele havia pegado na mão dela. Ele agradece, pois ela havia ajudado ele a tomar uma decisão. Rapaz, mas a menina aqui ficou em choque. Além de ter falado com o homem fera, ela havia feito contato corporal. Ele pergunta se ela não vai descer ou não consegue descer. Já que é assim, ele pegou ela pelos braços e trouxe pra baixo. E ainda disse que ela é leve demais. Finalmente descobriu o nome da protagonista, que é Mari. Só tem Mari aqui no canal. Por sorte, ela chegou antes da aula terminar, mas tava nervosa demais. Ela fala que foi agarrada e segurada e chamada de leve por um homem fera. O professor apareceu e logo atrás dele o cachorro de mais cedo. Esse daí é o novo aluno com status especial que havia sido mencionado mais cedo. O nome dele é Hidaka Tsunagi. Os garotos do fundão já começaram a falar mal. Como assim ele vai estudar na nossa turma? Aliás, ele vai sentar do lado da nossa garota? Por que eu tô falando assim? Isso é estranho. Aliás, ele também é estudante do ensino médio com 16 anos. A Mari pensa que o lindo céu que ela sempre olhou agora estava bloqueado por uma grande parede de pelos azuis. No intervalo, os alunos estavam falando sobre o Hidoka ter uma voz muito profunda. Sem falar que o rosto dele é literalmente o rosto de um cachorro. No lado de fora tava cheio de paparazzi tirando foto. Parece até que nunca viram um homem cachorro falar e andar sobre duas pernas. A Mari tava incomodada. Essa gente aí tá falando muito alto na frente dele. Tomara que morda todo mundo aí. Ela resolveu agradecer por mais cedo, mas um garoto apareceu perguntando se ele podia falar com o cachorro. Rapaz, assim do nada, o Hidaka ficou até meio irritado. Esse miserável aqui tava zombando dele, sendo que o povo fera também são humanos. Seus ancestrais pode até ter se misturado com cachorro? De repente ele toma um cascudo na cabeça pra largar de ser trouxa. Como é que ele faz uma pergunta dessa, rapaz, pra um cachorro? Ele parece até um macaco. Não foi eu que disse não, viu? Foi esse cara aqui que falou. Ele pergunta se ele iria gostar se alguém perguntasse se ele consegue falar com outros macacos. Que é isso, rapaz? Mas o Hidaka fala que tá tudo bem, ele nunca viu outros cachorros. Então, quando ele encontrar um, vai tentar falar com ele. O maluco aqui ficou surpreso, ele tava tranquilão. Ele responde que não pode ficar bravo. O cara pergunta do porquê, algum tipo de regra, mas foi ignorado. Aliás, o nome dessa figura aqui é Aida Ryukihiro. As amigas da Mari chamaram ela, então ela teve que sair. Mas naquele dia, apesar do seu enorme tamanho e da sua aparência chamativa, podemos dizer assim, ele era mais quieto do que qualquer outra pessoa da sala enquanto estudava. Obviamente, nossa garota ficou bastante curiosa, né? Afinal, ele senta do ladinho dela todo santo dia. Até agora, sua vida havia sido bastante normal. Ela iria pro colégio, faria novos amigos, faria caminhada nos seus dias de folga. Mas a sua visão do que é normal está começando a ficar cheia de coisas diferentes. Agora ela só consegue pensar se vai conseguir falar com ele amanhã. Mas de repente ela viu um grupo de garotos fazendo bullying com Hidoka, falando que ele era apavorante, grande e irritante. Mas nosso garoto apenas pede desculpas, pois não estava conseguindo passar. Mas esse lixo aqui responde que é porque ali não tem caminho pra ele passar. Novamente ele pede desculpas, pois gostaria de ir pra casa, mas o moleque aqui chama ele de besta e pergunta se ele é surdo. Ou talvez ele não consiga entender palavras humanas, afinal ele não passa de um cachorro. A Mari correu pra ajudar, mas o Hidaka simplesmente pulou a barra e passou pro outro lado. Só que ele não viu nossa
nossa garota e pra evitar colidir com ela, ele caiu dentro do rio. Ela ficou desesperada, sem saber o que deveria fazer. Mas calma lá, o povo fera não sabe nadar não, porque o maluco aqui sumiu dentro do rio. Ela não ficou pensando muito não, tirou a mochila das costas e pulou dentro do rio. Mas obviamente ele sabe nadar e conseguiu sair dali sozinho. Mas pergunta do porquê ela fez aquilo. Ela responde que foi culpa dele ter caído dentro do rio e pensou que ele não sabia nadar. Mas ele fala que sabe nadar e na verdade foi ela que quase morreu afogada. De fato, é verdade, ela agradece por ter sido salva e agradece também por ele ter ajudado ela a descer do muro hoje mais cedo. Ela queria falar isso há muito tempo. E o que é isso aqui? O menino tá com o rabo mexendo? Afinal, aquela foi a primeira vez que um humano havia agradecido ele por ter feito alguma coisa. Ele agradece por ela ter se preocupado e como assim tem um cachorro ficando coradinho? Mas bom, ela pergunta do porquê ele não arrebentou aqueles trombadinha na porrada. Ele responde que ficou bastante irritado, mas é assim que os humanos são. E caso ele se deixe levar pela raiva, aí sim ele será chamado de monstro. Ele quer continuar sendo uma pessoa e pra isso deve aceitar aquilo que é normal ao seu redor. Tempo depois, a Mari chegou em casa falando que caiu dentro do rio, mas a mãe ficou surpresa, sua filha estava completamente encharcada e acompanhada por um homem fera. Mas fazer o que, né? O rio é sujo e ela mandou que eles fossem tomar banho rápido para não pegar um resfriado, o cachorro com resfriado. Tempo depois, ela tava agradecendo a mãe, que fala que tá tudo bem. A Mari chamou minha sogra pra mostrar ali o negócio e o Hidaka tava tentando falar com um cachorro, mas obviamente ele não consegue entender um único latido sequer. A Mari pensa que ele é seu colega de classe e que é apenas um garoto bastante sensível. Tempo depois, ela bateu na porta do banheiro quando ele tava prestes a tomar banho. Ela pediu sua camisa pra lavar e acabou vendo o corpão musculoso que ele possui. Na hora bateu na porta, bicho safado. Mas ele fala que tá tudo bem, ela pode entrar, não tem problema não, afinal a casa é dela. Sendo assim, ela colocou a roupa pra lavar enquanto pensa que o povo fera é coberto de pelos. Mas esse abdômen é muito definido. Na hora ela pensou que tá parecendo uma pervertida. Tentou pegar o desinfetante ali, mas tava muito alto, ela teve que se esforçar quando ele decidiu dar uma ajudinha, mas tava muito perto e acabou batendo o focinho na boca dela. Ele pediu desculpas, mas ela fala que tava tudo bem e meteu o pé. Mas olha só, ela tá toda coradinha, que estranho. Enquanto ele pensa que ela tem um cheiro muito doce, um cheiro que flui direto da boca pro estômago. O coração tá batendo muito, muito rápido e não é só o dele não, o dela também tá. Pronto, começou a putaria. Véi, que negócio estranho. Quem foi que fez esse anime aqui? Dia seguinte, cedinho, nossa garota tava correndo com seu cachorro, mas ficou cansada. Enquanto Hidoka tava indo pro colégio, quando de repente alguém pulou nas costas dele. De repente um monte de gente apareceu, gente não cachorro, perguntando se ele tava sendo intimidado ou algo do tipo. Mas ele ficou irritado e mandou todo mundo meter o pé. Ele não tá querendo ser mimado não. Então a cena muda pro colégio pra ele fazer uma cesta incrível, mas aí também é muita apelação. Todo mundo ficou perplexo com a cesta daquele nível. Só era possível ver em torneios mundiais. O trouxa ali mandou ele entrar pro time de basquete, mas o povo fera não pode participar de clubes esportivos, até porque seria muito roubado. A Mari tava ali no fundo, pensando que queria continuar observando ele. Viu o tanquinho e logo ficou toda coradinha, lembrando o que havia acontecido ontem. As amigas perguntam se ela tava curiosa sobre o Homem-Fera, mas ela responde que não. Obviamente elas não acreditaram e querem saber mais detalhes depois. O jogo acabou e esses trouxas aqui tava falando que aquela aberração ganhou vários pontos. E foi por causa disso que eles acabaram perdendo. Tempo depois, nossa garota tava indo levar os equipamentos para o depósito, mas olha só quem tava ajudando ela, nosso peludo da vez. Toda animada, ela fala que foi incrível ele jogando basquete, sem falar que ele marcou vários pontos. E o cachorro com vergonha! Ele revela ser bom em tudo que envolve esporte físico. A Mari pensa que ele tá muito fofo com as orelhinhas mexendo daquela forma. Por algum motivo, ela deseja conversar ainda mais com ele. De repente, alguém empurrou as barras de ferro contra ela. Foi o merdinha do time de basquete, esse trouxa aqui, que ainda por cima trancou eles dentro do depósito. Se passou um tempo e o Aido tava sentindo falta do Hidaka. Os trouxas apareceram falando que deixaram alguma coisa cair em cima dele e agora estavam planejando jogar o livro dele no lixo. O lixo humano, merdinha de cabelo branco aqui, fala que eles fizeram um excelente trabalho. Enquanto isso, Hidaka pulou na frente para proteger a Mari de ser atingida e acabar se machucando. Ela não se feriu, mas ele machucou a mão. Mão, pata, não sei como deve falar. Ele pede desculpas por ter arrastado ela pra tudo aquilo, mas ela responde que não é culpa dele não, mas sim daqueles trouxas miseráveis que prenderam eles ali dentro. Ela amarrou uma toalhinha na mão dele e fala que tá bem fria até. Ele responde que geralmente elas estavam quentes, tão quente quanto a mão humana, mas fica fria no colégio por conta do seu nervosismo
nervosismo. Cachorro que fica nervoso. A menina amarrou o pano como se estivesse morrendo. Hidaka teve que ajeitar com mais força. Ele já estava acostumado com isso, porque na cidade do povo fera não tem muitos hospitais. Basicamente, eles só são levados para os hospitais humanos caso fique muito debilitado. E por esse motivo, ele deseja o mais rápido possível se tornar um médico. Assim, ele vai construir um lugar na cidade para conseguir tratar pelo menos de casos pequenos. Mas agora ele começou a pensar que em um colégio humano ele não vai conseguir estudar em paz. Ele tá se esforçando para não machucar ninguém, mas não sabe até onde vai conseguir suportar. A Mari pensa que passar o tempo no colégio é algo comum para eles. Ela pegou na mão dele enquanto pensa que gostaria que ninguém atrapalhasse o seu sonho. E fala que se ele ficar sempre nervoso, vai acabar deixando ele cansado e assim dificultando seus estudos. E bom, talvez ela possa ajudá-la a esquecer, afinal ele é seu amigo. Na hora ela ficou toda vermelhinha, deu pra trás e acabou tropeçando e caindo. Ela quase bateu com a cabeça, mas novamente ele segurou ela bem de perto. Ela pegou na mão dele e percebeu que tava bem quentinha agora. Rapaz, de repente ele começou a cheirar ela. Havia um aroma doce muito forte e ele não tava conseguindo se segurar. De repente ele começou a lamber o pescoço dela. Que é isso aqui, cachorro? Pouca vergonha. Ele perdeu a cabeça, começou a lamber enquanto ela se perguntava como aquilo aconteceu. Ele é muito forte, ela não tava conseguindo se mover e ele veio com a bocona e o episódio terminou pelo bem da monetização do ADM. E se você gostou, e eu não sei porque você iria gostar desse negócio aqui, deixa o seu like aí pro próximo episódio. O episódio começa de onde o anterior havia parado, com o cachorrão tentando degustar a nossa garota. Por sorte, o Aida apareceu chamando pelo Hidaka. Mas tava difícil retirar aquele negócio da porta. Sem falar que o Oshi e os amigos dele tava tentando aprontar alguma coisa contra o Hidaka. Aliás, ele caiu pra trás com a voz saliente e ele responde que tava ali dentro sim. Tanto ele quanto nossa garota tava bastante ofegante. O tarado aqui tá com o rabo balançando e mordendo a mão, senão teria feito outra coisa. Mas ele tava se machucando e ela tentou mandar ele parar, mas o corno mandou ela se afastar. Pelo menos pediu desculpa por ter assustado ela daquela forma. O Aida finalmente abriu a porta e viu que nossa garota tava lá também. O Hidaka simplesmente levantou e foi embora enquanto a Mari pensa que havia ficado com muito medo. Ele realmente parecia uma fera, mas ela se pergunta o que deve fazer. O calor do corpo dele enquanto tava em cima dela. O toque da sua língua. Isso daqui já tá ficando muito estranho, menina. Você não vai parar, não? Ela fala que gostou literalmente. Ai. O Hidaka ainda tava ofegante também. Afinal, aquele cheirinho doce que ela tem foi tão forte que ele não sabia o que deveria fazer e acabou entrando no cio? Oh, meu, que é isso, cara? Isso aí não era cheiro de sabonete, não. Agora ele tá morrendo de medo, afinal ele não deveria ter esse tipo de sentimento. Ela havia dito que ele tava machucado, mas agora quem realmente deve estar machucada é ela emocionalmente. O Aida notou que ela tava estranha e perguntou se alguma coisa havia acontecido lá dentro. Ele sabe que o Hidaka não é uma pessoa malvada, mas naquela sala trancada tudo poderia acontecer. Sem falar que ele é um cara muito forte, ela toda franjinha. Ela responde que seu coração estava um pouco acelerado. Todavia, tanto sua mente quanto seu corpo estavam uma bagunça danada. Mas ela não sabe como falar do Hidaka depois que tudo aquilo aconteceu. Tudo que ela consegue colocar em palavras agora são seus próprios sentimentos. Rapaz, ela pergunta se ele acha estranho ter seu coração roubado por uma fera. Menina, tu tá... Oh, meu Deus do céu, não sei nem o que falar. O miserável ainda fala que não é estranho não, na verdade é muito legal. Mas no fim ele pediu desculpas pela falta de consideração da sua parte. A Mari diz que tá tudo bem, ela só não precisa perder a cabeça. Mas de repente eles viram um grupo de trouxa com material do Hidaka. Eles estavam querendo jogar aquilo o mais longe possível. O Aida não perdeu tempo, pulou a janela e perguntou o que eles estavam tentando fazer. Aquilo era do Hidaka, então é bom eles devolver e pedir desculpa por ter trancado ele no galpão. Oxi é o nome do cara mesmo, viu? Perguntando por que ele tava do lado daquele homem fera. Aquele negócio basicamente quebrou o balanceamento da turma. Tem menos inteligência do que um humano e um físico muito melhor. Mas o Aida disse que não tá entendendo não, ou quase isso. Um ser metade fera e metade homem apareceu de repente com uma vida totalmente diferente. Mas pra ele, isso parece bastante divertido. A Mari pensa que ela pensa do mesmo jeito que ele pensa. Mas o Oshi manda que eles continuem assim e já vão acabar sendo devorados. A Mari quase foi. Só assim pra perceber o quanto os humanos são fracos diante daquela coisa. Mas antes de ser encurralado, eles irão acabar com ele. Ele arremessou o livro, mas nossa garota pensou rápido e conseguiu recuperar. Eles tentaram jogar outro, mas o Aida não deixou. Trouxa aqui arremessou um contra a nossa garota. Por sorte, o Hidaka apareceu e conseguiu segurar. Ele pergunta se ela tá
a ferida, mas ela fala que não. O Oshi pergunta o que é que ele tá fazendo ali, que responde ter ouvido a voz dele lá dentro do colégio. Botou ele contra a parede e começou a rosnar como um cachorro. Rapaz, esse daqui tem muita coragem, viu? Mandou ele parar de fazer isso e falar com palavras, já que ele sabe falar. O Hidaka então manda ele parar de culpar os homens feras pela sua própria fraqueza. Na hora, o trouxa ficou de cara no chão e decidiu ir embora. O Aida começou a se esfregar nele, falando que ele havia ficado bravinho e a voz dele ficou toda rouca. Mas ele ficou irritado e falou que a culpa é deles. Eles se colocaram em perigo, ele só precisava comprar outro livro, esse bucho aí é rico, é? Não há motivo pra eles se machucarem, não. Então eles não precisam defendê-lo quando não estiver por perto. A Mari entregou os livros e disse que era necessário. Afinal, o seu futuro dependia daquilo. Sem falar que ela ficou muito feliz em fazer alguma coisa além de esquentar as mãos dele. E o Aida fala que mesmo que ele passe 3 anos segurando sua raiva, ele vai ajudar. Afinal, ele também quer ter uma vida escolar divertida ao lado do cachorrão que colocou ele pra cima das costas e mandou ele parar de bancar o cara legal, sendo todo magrelo. A Mari aqui tá morrendo de inveja, ela também queria tocar no pelo sedoso que ele tem. Mas o Hidaka fala que não quer que eles digam que estão felizes e que vão ajudar ele. Todavia, ele também gosta deles do jeito humano. O Aida teve uma brilhante ideia de falar pra todo mundo que ele é um cara inofensivo. Assim, todo mundo vai parar de ficar falando besteira dele. A Mari pensa que o menino é um gênio, mas eu acho que os dois são burro. O Hidaka, coitado, não teve outra escolha a não se aceitar. Então, o Aida propôs uma reunião, mas nosso garoto disse que a Mari não vai poder participar? Como assim? O Aida pergunta do porquê, ele responde que tem um motivo pelo qual ele não pode ficar perto dela. Na hora, ela lembrou do que havia acontecido dentro do galpão. Tempo depois, durante a aula, o Aida disse que eles iriam se encontrar na sua casa e ela não poderia fugir, não. Todavia, ela pensa que depois que ele decidiu se enturmar com a turma, aquilo aconteceu. E agora parece que tem uma parede entre eles. Mas, bom, a tarde caiu e o Aida mandou que eles abrissem logo o jogo e colocassem tudo pra fora. Eles acabaram de concordar, os três queriam trabalhar juntos, então por que ele quer que a Mari não participe também? Os garotos ali estavam morrendo de medo, né? Ninguém vai baixar a guarda não, senão aquele homem-fera ali vai comer todo mundo, mas é de uma forma de comer mesmo. O Aida deu um susto, eles quase morreram do coração. Aliás, o Hidaka pergunta se hoje ele não vai ter treino de basquete. Ele fala que não, tá livre por causa das provas. Mas é bom ele parar de mudar de assunto e falar logo tudo. Porque ele não quer ficar perto da Mari. Bom, ele pergunta se ele já ouviu falar do ditado Lua Proibida. É basicamente um termo usado pra época de acasalamento dos homens-fera, que começa entre março e abril. Sem falar que é por causa disso que os homens-fera começam as aulas no meio do ano. Caso contrário, a sala iria virar uma sala do job animal. O sintoma disso é fadiga, então tonussil, resfriado, impulso, instintivo e tudo mais. O remédio que eles dão pra isso alivia os sintomas, mas não é uma cura não. Basicamente, ele tá no cio e tá querendo afiar o mangusto. Lutando contra seu desejo, ele não tem garantia que não vai acabar atacando alguém. Todavia, é dito que isso nunca aconteceu com ele. Como ele nasceu de um homem-fera e uma humana, suas características de fera são menores do que o normal. Mas o Aida ouviu dizer que os humanos e homens-fera nunca conseguiram fazer filhos, então como isso aconteceu? Mas ele mandou ele calar a boca e a Mari fala que isso aconteceu porque um homem-fera e uma humana acabaram se apaixonando e ela achou isso incrível. Tá bom então. E ele também acha isso incrível sempre que olha pros seus pais. Mas bom, como isso não afeta ele, não deveria ter problema, sem falar que ele já estava no mês de maio, então acabou-se. Todavia o Hidaka fala que hoje cedo ele empurrou a Mari no galpão e tentou fazer coisinhas com ela. Então mesmo sem passar pela lua proibida, ele se deixou levar pelo cheirinho doce de alguém que era compatível com ele. E como ele não tem imunidade ao cheiro de peixe, não sabe como se controlar e é melhor evitar. Afinal, ele não quer machucar os seus amigos por conta de um instinto idiota. A Mari tá ali pensando, como assim somos compatíveis? O Aida então decidiu recriar tudo que aconteceu dentro do galpão. Isso daí não vai dar certo não, viu, amigo? Ele trancou a porta e deixou os dois lá pra se conhecerem melhor. O Hidaka mandou ele parar de brincadeira e abrir logo aquela porta. Mas ele fala que aquilo de mais cedo pode ter sido um erro isolado, então eles podem tentar novamente e ver no que dá. A Mari decidiu fazer o teste pra ver quanto tempo até ele se perder completamente. Então depois ele pode decidir se vai ou não se afasta dela. De repente, o Aida ouviu um barulho forte na porta. Era o Hidaka que colocou a Mari contra ela. E fala que pode simplesmente acabar mordendo ela, esmagando ela e machucando ela. E o seu coração também. Todavia ela responde que não vai desistir fácil não, assim não. Oxe, meu Deus do céu. O Aida pergunta se tava tudo bem, o bichinho tava nervoso. O Hidaka fala que caso comece a escutar um cachorro rosnando, ele deve entrar imediatamente. Então eles começaram por um aperto de mão. Depois de entrelaçar os dedos e até aí tava tudo bem. Então ele aumentou o nível, tocando na cabeça dela. Enquanto a Mari se pergunta se é errado o coração dela começar a bater mais forte e quando ele toca, eu acho que não é errado não, é doentio. Todo mundo aí tem que ser internado. O autor, todo mundo no hospício. Já pensou fazer uma festa no hospício? O Hidaka fala que ela é pequena e macia e não tava conseguindo se acalmar. Toda coradinha, nossa garota pediu pra tocar nele também. Esse negócio
gosta de tocar, não vai dar certo. Ela começou a mexer na orelha dele, que acabou fazendo cosquinha. De repente, ele se assustou, acabou sentindo um cheiro de doce, mas tava tranquilo. O Aida tava tentando escutar alguma coisa, mas não dá pra ouvir absolutamente nada. O Hidaka tocou no rosto dela e por algum motivo ela fez um som bem estranho. Essa menina aqui tá com fogo no rabo. Ele começou a esfregar as mãos no rosto dela enquanto ela pensa que tá muito quentinho. Ih, rapaz! Ela fala que isso daqui é gostoso demais e a menina tá ficando fogosa. Calma os ânimos aqui, pessoal. Vamos acalmar os ânimos. Na hora o Hidaka se sentiu estranho. Ele não tava conseguindo mais se controlar. De repente ele abraçou a Mari, que disse que havia ficado muito fofa assim do nada. Rapaz, ela soltou que ama ele. Agora nasce filhote. Tô falando, o cheiro doce aumentou. Isso daí não é cheiro, não. É cheiro de peixe grelhado. Ele jogou ela contra a cama e começou a lamber o queixo dela. Ô YouTube, meu Deus do céu, reduz a monetização não. O Aida tentou abrir a porta, mas os moleques começaram a puxar ele e impediram que ele entrasse. Enquanto isso, o Hidaka tava tentando tirar o uniforme da Mari. O que é que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Tô me sentindo um narrador de jogo de futebol. Ela se pergunta como isso aconteceu. Momentos atrás tava tudo normal. Foi aí que ela percebeu que foi no exato momento que ela pensou que amava ele. Rapaz, o cachorrão começou a morder a coxa dela. O carinho dela por ele havia transbordado. Tire suas próprias conclusões. O Hidaka pensa que tá ficando cada vez mais doce. Ele começou a se perguntar se era impossível resistir àquilo ou se ele tava machucando ela. Rapaz, ele colocou ela de costas e disse que queria ela, agora já era. Mas se continuar assim, vai acabar igual no galpão. Então ela empurrou ele pra trás e mandou ele parar. Mas tava tudo bem, afinal ele não perdeu completamente o controle igual da primeira vez. Se ele não tava no cio, então ele pode se controlar sim. O Aida finalmente entrou e tava todo mundo calmo já. O Hidaka fala que o negócio ficou feio porque ele demorou demais. Mas tá bom, né? Tempo depois, a Mari disse que ele fez tudo o que poderia pra impedir que aquilo acontecesse. Mas os sintomas acabaram aparecendo de todo jeito, então não tem como impedir. Obviamente o Hidaka tava com medo de machucar nossa garota novamente. Mas ela havia dito que ele consegue controlar sim. Então ele vai conseguir enfrentar os seus instintos primitivos. Mas nossa garota, por algum motivo, tá tristinha, não sei porquê. Ô véi, que é isso aqui? Ó que você me faz narrar. Merece o like. E o episódio começa com nossa garota tomando aquele banho enquanto se perguntava se ela era culpada do Hidaka ter perdido o controle daquele jeito. E não somente por causa da sua atitude, mas sim do seu cheirinho de perfume lavanda. Ela lembrou do chupão na coxa e ficou toda coradinha, porque eu tô falando assim, eu não sei. Mas ela não pode fazer isso não. Ela precisa garantir que não vai se deixar levar pelas suas emoções. Senão o cachorrão vai acabar sofrendo demais. Na cozinha o pai dela tá falando que o Homem-Fera começou a trabalhar na sua empresa. Ultimamente tem aparecido muitos Homens-Fera, chega a ser assustador. Mas a mãe fala que parece muito normal quando você conversa com eles, né? Olha o look da nossa garota, eu achei bonito. Ela tá pensando que existem muitos lugares onde os Homens-Feras não podem entrar ou trabalhar. E com certeza o amor romântico seria a última coisa permitida. Eles nascem com emoções humanas, mas têm cara de cachorro e morrem igual um cachorro. Se apaixonar por um Homem-Fera é algo que não poderia ser aceito, ela se pergunta isso. De repente, ela recebeu uma mensagem do Aida e do Hidaka. A menina aqui ficou feliz demais, mandou um ok com emoji de cachorro. Mas agora ela tá querendo mandar mensagem de boa noite no privado do cachorrão. A cena corta pro Hidaka, que tava estudando, quando de repente recebeu uma mensagem da Mari, falando que gostaria de conversar bastante com ele amanhã. Ele ficou tão feliz que começou a balançar o rabo, que estranho. Já se passaram 2 dias desde que tudo aquilo aconteceu, mas só de lembrar de como ele é fofo, ele já tá ficando eufórico. Todavia, ela é apenas uma garota humana e isso não pode acontecer não. Então, no dia seguinte, na hora do almoço, nossa garota foi convidada pelas amigas pra comer juntas. Mas o Aida também tava chamando ela pra comer junto do Hidaka. Então a Mari também chamou suas amigas, mas obviamente elas recusaram. Nem a pau que elas vão comer junto com aquele Homem-Fera. Mas entregou alguns bolinhos pra nossa garota, que pediu desculpas. Mas ela fala que tá tudo bem, ela pode fazer como quiser. Mas estão interessadas no interesse dela por aquela criatura e quer saber de tudo que aconteceu depois. Tempo depois, o Aida tava falando que não pode fazer o Hidaka se enturmar assim tão rápido não. Mas a impressão dele deve mudar se começar a andar com eles. O Hidaka ficou aliviado, essa foi a ideia mais prática e simples que ele já teve. Por algum motivo, a Mari não consegue tirar o olho dele. Eu acho que ele falou cedo demais, porque o maluco do Aida aqui tava querendo sair empurrando ele pelo corredor do colégio. Enquanto a Mari tá pensando que a boca dele é muito grande. Como assim, menina? Ele pergunta se tem alguma coisa na cara dele, mas ela fala que não. É que o jeito que ele come é divertido de olhar e ela fala isso toda envergonhada. Ele pergunta se ela quer um pedaço, ela responde que sim. Ele pergunta qual, pois ficou curioso no que ela vai escolher. Por algum motivo, ele fala de um jeito sedutor. Esse cachorro aqui é muito safado. O Aida ficou de saco cheio, ele tava segurando vela naquela situação. Ele tava tentando estudar, mas eles ficam nessa relação o tempo todo. Assim não vai dar não, ele vai reprovar e não vai poder jogar no time titular. Mas o Hidaka fala que isso aqui é fácil demais, é só usar a fórmula mágica. Na hora eles perceberam que esse maluco, além de forte, é inteligente demais. Assim não tem condição não. Então, no dia seguinte, as provas começaram, tava todo mundo concentrado. E, rapaz, o
o cachorro é um inteligente mesmo, ficou em primeiro lugar na turma. Aliás, o Aida não reprovou graças a ele. A Mari foi dar os parabéns pra sua amiga que havia ficado em segundo lugar, mas a menina afastou ela pra trás e fala que os homens feras deveriam desaparecer da face da terra e foi embora. Tempo depois, o Aida tava falando que o Hidaka é inteligente demais e se pergunta se ele já havia visto. Todavia, ele não tá sabendo de nada não, esse moleque. Enquanto isso, a amiga da Mari tava observando as notas da turma e de repente saiu correndo. No passado, a mãe da Ayano, a de cabelo preto, tava feliz por ela ter tirado a melhor nota da sala, mas ela gostava de escrever e havia feito algo novo e pediu para que sua mãe pudesse ler, mas ela disse que prefere ver ela estudando do que escrevendo essas coisas. Mesmo assim, a Ayano pediu para ele olhar, ela havia feito isso com muito esforço e a mãe dela simplesmente ignorou. Foi quando ela apareceu e disse que poderia ler o que ela havia escrito. É dito que estudar e tirar boas notas é algo que todo mundo faz, menos eu, é claro. E ela queria ser elogiada por algo que ela mesma havia escrito com amor. A Hitsuka havia ligado pro celular dela, mas a menina havia sumido de repente. Tempo depois, o Aida meteu o pé e foi treinar no horário de almoço. Enquanto isso, nossa garotinha tava toda empolgadinha mostrando o resultado das notas. Quando de repente a Hitsuka apareceu perguntando se ela havia visto a Ayano, mas ela responde que não viu não. Mas pensando bem, hoje ela tava muito estranha. De repente, a menina mandou nosso dogão encontrar ela pelo cheiro do celular. Afinal, a culpa disso é tudo dele, como assim? Ele fala que consegue, mas ele não teve culpa de nada não. Todavia, ele ficou em primeiro lugar no teste e ela gostaria de ser escritora desde pequena. Mas seus pais nunca reconheceram esse sonho, muito menos apoiaram ela. Enquanto ela não relaxasse no colégio e entrasse em uma universidade boa e obviamente não tirasse o primeiro lugar nas notas, ela não teria permissão para continuar escrevendo seu romance. Mas agora que ela ficou em segundo lugar, ela não vai mais poder fazer aquilo que ela ama. Agora ela deve estar em qualquer lugar totalmente arrasada, então ela precisa da ajuda do Hidaka. A Mari tenta falar que ele não tirou o primeiro lugar por maldade não, mas a Hitsuka sabe disso, todavia não consegue tirar aquilo da cabeça. O Hidaka diz que vai ajudar a encontrar ela pelo cheiro do celular. Ele pergunta se estava tudo bem e ela responde que sim. Afinal, se ele não ajudar agora, aí sim seria muita maldade. Ele deu uma cheirada e a cena já corta pra Hitsuka correndo feito maluca pela escadaria. Ela foi até o terraço onde finalmente encontrou a Ayano, mas ela se pergunta se ele ia pular do telhado. Mas ela só tava ali pra jogar o seu caderno fora, já que ela não pode mais escrever, então ela não quer ficar com ele. A Hitsuka ficou irritada, ela ainda tava no meio da leitura, sem falar que aquele lugar ali não é de jogar lixo não. A Mari deu uma olhada e ele havia caído no segundo andar, assim não tem como pegar não. O Hidaka pergunta se ela quer que ele vá pegar, mas ela não sabe direito, ou se ela desistiu de continuar escrevendo suas histórias. Mas uma coisa é certa, ela gostaria de ler. Sendo assim, o Hidaka desceu pra buscar. O maluco simplesmente pulou e a Mari quase morreu do coração. Mas ele pegou o caderno e voltou subindo pela janela do prédio. E ainda pergunta se ele pode ler com o livro na boca. Tempo depois, eles estavam arrumando o caderno com fita isolante. Os três estavam lendo e gostando da história, enquanto a Ayano tava ali toda fofinha só observando. Mas ela pediu desculpas por ter dito que os homens feras deveriam desaparecer da face da terra. Acabou que ela ficou muito irritada por não ter ficado em primeiro lugar. Seus pais negam e não aceitam seu sonho. Então ela não consegue fazer nada contra o homem fera em esforço ou determinação, enquanto a própria existência deles é negada pelo resto do mundo. Mas o Hidaka fala que ele só tem determinação suficiente para conquistar suas próprias ambições. Sem falar que é muito melhor ouvir um amigo que te apoia do que um barulho que nega. Rapaz, ele deu uma rabada na Mari, que é isso? Na hora ela percebeu que ele quer dizer que ela estava ajudando o cachorrão de alguma forma. A Hitsuka fala que ele tem toda a razão, sem falar que ela ama as histórias da Ayano, então ela não deve jogar fora o seu sonho por qualquer besteira. Então é melhor ela continuar escrevendo e mostrando pra ela antes de qualquer pessoa no mundo. Obviamente que ela vai continuar tentando fazer os seus pais aceitar o sonho dela. Pra minha amiga, que elogia minhas histórias mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. E eu não sei o resto não, porque ela não terminou. Quando a Mari e o Hidaka estavam indo embora, a Hitsuka apareceu agradecendo ele pela ajuda. A Mari ficou toda empolgada, falando que o Hidaka é incrível. De fato, ela fala que é e protegeu o caderno. Isso mostra que ele é um cara muito legal. A Mari aqui ficou com ciúmes porque vai ter menina gostando dele e a Hitsuka percebeu. Deu até uma dica pra conquistar ele de vez. É estranho. Ela precisa mostrar o quanto as garotas humanas são fofas, chamando ele pra sair um encontro. Mas bom, depois disso as aulas finalmente acabaram e a Mari tava falando tudo o que aconteceu pro Aida. Ele ficou surpreso, parece que esses dois aqui se viraram muito bem sem ele por perto, mas a Mari fala que foi tudo graças a ele, que disse que eles deveriam ter uma visão de escola divertida. Uai, do nada ele começou a fazer carinho na cabeça dela. Ele ficou assustado e pediu desculpa. Ele faz isso quando seus irmãos elogiam ele. A Mari pergunta se agora ela virou a irmãzinha dele. Ele iria falar alguma coisa, mas com esse rostinho de princesa ele decidiu deixar pra lá. Tu pensa que me engana, mas não me engana não,
seu trouxa. Você tá chonadão na nossa garota. Mas o cachorrão teve mais atitude, meu amigo. Já perdeu pro cachorrão. Nada ainda é mais do que você. Aliás, ele queria perguntar se ela gostava do Hidaka, mas não conseguiu fazer isso. Tempo depois, ela tava indo embora, mas na porta do colégio, o Hidaka tava esperando por ela. Caminhando pra casa, ele fala que fez um exame sobre aquela parada do cio. O resultado foi que não tem nada de errado com ele, mas ele precisa controlar sua reação a certos tipos de cheiro. E depois eles irão verificar o seu progresso. A Mari pediu desculpas por fazer ele sofrer tanto assim. Todavia, ele já sabia que algo assim iria acontecer em algum momento. Basicamente, se sentia atraído por alguma pessoa. E ele diz ficar feliz que seja pela nossa garota. Como assim? Rapaz, a Mari pensa que não quer que seu coração se enche ainda mais de felicidade. Começou a chover e ele ficou em cima dela pra proteger ela do pingo de chuva. Rapaz, ele disse que caminhar pra casa junto com ela deixa ele muito feliz e quer continuar sendo útil pra ela. Basicamente, declarou pra ela, e foi isso mesmo. A Mari tá tentando ao máximo conter seus sentimentos pra eles não transbordarem novamente. A moça aqui tava se perguntando se aquele homem fera tava tentando atacar essa garota. Ela percebeu e pegou na mão dele, toda feliz. O sinal abriu e ele pergunta se ela tem certeza. Ela responde que sim, não tá fazendo nada de errado. Aliás, ela tava muito feliz por poder ir pra casa com ele. Todavia, naquele momento, seu coração esperançoso tava ainda mais carente. Mesmo que ela deva tomar cuidado com esse desejo de um relacionamento com ele, do nada ela pergunta se ele vai fazer alguma coisa nesse sábado. Ele fala que não e isso parece ótimo. Ele pensou que iria sair os três juntos e a Mari aqui ficou de cara no chão. E o primeiro fora, você nunca esquece, eu acho. Eu nunca tomei um fora. E bom, acabou. E se você gostou desse vídeo, que eu acho que não gostou não esqueça do seu like não. Isso aqui é bom demais, mas dá muita vergonha. E eu finalizo o vídeo com essas palavras aqui. Na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Deus abençoe todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like. E obrigado aos membros.